Nas últimas décadas, Boeing e Airbus dominaram o mercado global com um duopólio. Eles fabricavam os aviões, eles definiam os preços, todo mundo lutava por migalhas. Mas em 2022 algo mudou. Um jato chinês, o Comac C919, foi entregue para a China Eastern Airlines, competindo direto com o Airbus A320neo e o Boeing 737 MAX. E aqui está o detalhe. Ele não é mais rápido, nem mais avançado, nem mais confortável. O ponto-chave é que ele é mais barato. Essa é a mesma estratégia que a China usou para virar a indústria automotiva de cabeça para baixo, saindo dos réplicas baratas para o maior exportador mundial de veículos elétricos. Agora, eles estão aplicando essa receita no mercado da aviação. Se eles conseguirem, o domínio de décadas da Boeing e Airbus pode finalmente acabar. Veja como. Agora, veja o que quem não é do meio da aviação não entende. As companhias aéreas não ganham dinheiro com cabines luxuosas ou tecnologia de ponta. Elas ganham com margens apertadas. Enquanto os passageiros ficam obcecados por espaço para as pernas e sistemas de entretenimento, os CEOs das companhias aéreas perdem o sono com 3 números: custos, receitas e margens. Mas o preço de compra das aeronaves importa mais do que a maioria imagina. Se a Comac conseguir cobrar 15% a 20% a menos que Airbus e Boeing, isso se traduz em bilhões de economias na frota. Para uma grande companhia que compra 100 aviões, estamos falando de uma economia capaz de financiar expansões inteiras de rotas ou manter a lucratividade na próxima recessão. Os números contam a história. O C919 custa cerca de 99 milhões de dólares. O A320neo está na faixa dos 111 milhões. O Boeing 737 MAX 8 sai por volta de 100 milhões. Isso já é uma vantagem de custo significativa, mesmo antes de começarem as negociações. A prova? Ryanair, a rainha do voo barato, mostrou grande interesse no C919, porque a companhia mais obcecada por custo da Europa se interessaria por um avião chinês, porque para as low cost, aviões mais baratos significam vantagem competitiva. Custos operacionais menores resultam em passagens mais baratas, maior participação no mercado e lucro garantido. Ter sucesso na aviação não é sobre construir o melhor avião, é sobre construir um avião que faça sentido financeiro. E os números da Comac deveriam preocupar a concorrência. A questão é que o Comac C919 chegou para ficar e deve crescer rápido como programa. Pedidos firmes de grandes companhias chinesas como Air China e China Southern Airlines. Mas o contexto é importante. Esses pedidos vieram principalmente de companhias e locadoras ligadas ao governo chinês, não de competição de mercado aberto. Mesmo assim, a escala mostra o compromisso da China com a independência na aviação doméstica. No papel, o C919 parece simples. 192 passageiros em configuração de alta densidade. Assentos em classe mista típicos entre 158 a 168. Alcance máximo de carga de 2.200 milhas náuticas. Compete direto com o A320neo e o 737 MAX. Os motores CFM LEAP 1C de fabricação ocidental. A mesma tecnologia confiável que impulsiona milhares de aviões no mundo todo. Apesar disso, a China está desenvolvendo com força motores próprios para diminuir a dependência do Ocidente. O C919 ainda depende muito de aviônicos e motores ocidentais, mais de 1.000 pedidos no total, maioria de companhias aéreas e locadoras chinesas. Mas o que importa mesmo? Não é uma maravilha tecnológica, é bom o bastante e muito mais barato. O mais importante, dá à China algo que eles nunca tiveram: potencial independência dos fornecedores ocidentais e um mercado interno cativo do tamanho da Europa e América do Norte juntos. O problema? A política está no caminho. O C919 ainda não é certificado pela FAA ou EASA. O protecionismo ocidental, junto com uma fiscalização legítima de segurança, estão bloqueando sua entrada em mercados internacionais importantes. Essa barreira de certificação impede as empresas de leasing,
que financiam a maioria dos pedidos de aeronaves ocidentais, de adotarem os jatos da Comac. Sem o apoio de grandes locadoras, a expansão internacional fica bem mais difícil. Mas o jogo está mudando. A companhia aérea de baixo custo da Malásia, AirAsia, já está em negociações para comprar o C919. Poderia ser o primeiro grande cliente internacional fora da China. As companhias ocidentais continuam céticas. A maioria dos pedidos é doméstica e ligada ao governo. A adoção por uma grande companhia aérea não chinesa seria um ponto de virada crucial para a aceitação internacional. Diziam que a Ryanair talvez só tenha mostrado interesse para ter uma carta na manga nas negociações com a Boeing e talvez a Airbus. O tempo vai dizer. Mas, com a expansão da aviação chinesa, mais reguladores internacionais podem passar a aceitar as certificações da Comac. Países da iniciativa Belt and Road, nações em desenvolvimento buscando aeronaves acessíveis e companhias aéreas desesperadas por alternativas ao duopólio Boeing-Airbus podem ser os primeiros a adotar os jatos da Comac. Assim que o C919 provar que é seguro em operações regulares, a pressão para seu reconhecimento global vai crescer. A aviação não é só engenharia, é política, e política muda. Mas a Comac não está esperando a aprovação parada. Eles estão ampliando sua presença no mercado. A estratégia da Comac parece tirada do manual da Airbus dos anos 70. Comece com algo que seja bom o suficiente. Expanda para formar uma família completa. Depois, abaixe o preço. Lembre-se, a Airbus enfrentou aquele ceticismo de ninguém vai comprar nos anos 70. Demorou anos para conquistar as companhias aéreas dos Estados Unidos da América. A abordagem de longo prazo deu certo naquela época e a Comac está seguindo uma tática parecida agora. O C919 mira no mercado de corredores estreitos, substituindo o A320neo e o 737 MAX. Depois vem o C929, uma aeronave widebody inicialmente desenvolvida junto com a Rússia para rivalizar com o Boeing 787 e o Airbus A350. Mesmo que essa parceria tenha ficado instável por causa das tensões geopolíticas, a China está seguindo em frente sozinha. E tem também o proposto C939, que chega para disputar com o problemático 777X da Boeing. Na década de 2030, a Comac poderá oferecer às companhias aéreas um portfólio completo, curto, médio e longo alcance, tudo de um fabricante só, com 20% de economia em todos os segmentos. Isso não é só competição, é uma revolução. Veja por que essa estratégia pode realmente funcionar. Companhias aéreas econômicas não ligam se os aviões são revolucionários. O que importa é se são mais baratos de operar e manter. Empresas de leasing, que financiam grande parte das aeronaves do mundo, podem ser influenciadas por preços de compra mais baratos e pacotes atraentes de financiamento chinês. Mercados em desenvolvimento na África, Sudeste Asiático e América Latina podem ser os primeiros a adotar aeronaves Comac. Essas regiões vivem um enorme crescimento do transporte aéreo, mas são muito sensíveis a preços. Uma aeronave confiável que custa 20% menos que as alternativas ocidentais se torna atraente quando o objetivo é tornar a aviação acessível às classes médias emergentes. Até as companhias premium podem acabar apostando em alternativas mais baratas, assim que a política permitir e os registros de segurança forem estabelecidos. Limitações comerciais dos Estados Unidos da América impediram entregas do motor LEAP 1C, limitando a Comac a apenas 5 a 7 aeronaves no primeiro semestre de 2025. Compare isso com 13 C919 em 2024. Mas essas são barreiras políticas e de fornecimento temporárias, não limitações técnicas permanentes. Enquanto isso, a concorrência está tropeçando na hora errada. A Boeing enfrenta problemas com o 737 MAX, atrasos no 777X e problemas de controle de qualidade que prejudicam sua reputação. A Boeing entregou 528 aeronaves em 2023, mas caiu para 348 em 2024. Ambas enfrentam gargalos na produção e não conseguem acelerar rápido o suficiente para atender à demanda.
As companhias aéreas estão desesperadas por aviões. As vagas para entrega são reservadas com anos de antecedência. Ambas as fabricantes lutam para suprir a demanda. Isso abre uma oportunidade para a Comac que não existia há uma década. Os problemas da Boeing com o MAX e 777X, junto com os atrasos na produção da Airbus, criam uma janela crítica para a entrada da Comac no mercado. Quando os gigantes vacilam, alternativas ficam mais atraentes. Se a Comac conquistar até 10 a 15% dos pedidos globais até 2035, isso enfraqueceria muito o duopólio. O efeito dominó seria enorme, forçando Boeing e Airbus a disputas de preço, reduzindo margens e potencialmente acelerando a inovação. Já ouviu isso antes? Deveria. Há 20 anos, as montadoras ocidentais desprezavam as chinesas, vendo-as como cópias baratas que produziam veículos inseguros que ninguém fora da China compraria. Elas nunca vão competir com a confiabilidade da Toyota, diziam os executivos. Avançando até hoje, os fabricantes chineses de veículos elétricos estão pressionando a Tesla a cortar preços. A Volkswagen perde participação na sua própria Europa. O que aconteceu? Os chineses focaram em serem bons o suficiente a preços muito mais baixos. Depois foram melhorando gradativamente, mantendo a vantagem de custo. A aviação demora mais que o automóvel, mas o padrão se repete: começar barato, crescer, melhorar aos poucos e usar o custo mais baixo para ganhar mercado. A Comac segue essa cartilha à risca. E para os passageiros, o que isso significa? Os jatos da Comac vão ter aparência e sensação parecidas com os equivalentes da Airbus e Boeing. Mesmas configurações de assentos, layouts de cabine similares e experiências de voo comparáveis. A maioria dos passageiros nem diferencia entre A320s e 737s na hora da reserva. Essa familiaridade vai facilitar a aceitação da Comac assim que os registros de segurança forem confirmados. A verdadeira diferença acontece nos bastidores, na economia. Companhias que operam frotas Comac podem oferecer passagens mais baratas, mantendo as margens de lucro, ou manter os preços atuais e melhorar a rentabilidade drasticamente. De qualquer forma, isso cria pressão competitiva que beneficia os consumidores. Com o tempo, os passageiros vão deixar de se importar quem fabricou o avião. O que vai importar é que ele seja seguro, pontual e acessível. Os registros de segurança serão fundamentais. Passageiros e reguladores da aviação são bastante conservadores e com razão. Mas quando as aeronaves Comac acumularem centenas de milhares de horas de voo seguro, a aceitação dos passageiros vem. É aí que isso vai dar. A Comac não precisa superar a Airbus ou a Boeing em desempenho, inovação ou prestígio. Só precisa de 3 coisas. Primeiro, ser significativamente mais barata de comprar e operar. Confere, já estão lá. Segundo, ser boa o suficiente para operar com segurança e confiabilidade. Os primeiros sinais do C919 indicam que atende a esse padrão. Só vai melhorar com a experiência. Terceiro, ser aceita politicamente em mercados suficientes para alcançar uma escala relevante. Esse é o maior desafio, mas é temporário. Quando as companhias aéreas internacionais começarem a operar aeronaves da Comac com sucesso, as barreiras políticas vão desaparecer. A década de 2030 pode ver surgir um verdadeiro triopólio. A Comac como uma terceira opção credível ao lado da Boeing e da Airbus. Não porque constrói aviões melhores, mas porque construiu os mais baratos que são bons o bastante. As companhias aéreas vão ter uma vantagem que não tinham há décadas. A Boeing quer 120 milhões de dólares por aeronave, a Comac oferece capacidade equivalente por 95 milhões. De repente, Boeing e Airbus não podem mais ditar as regras. Eles têm que competir por preço, não só por prestígio. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?